Muito bom, segunda parte de nossa aula. Vamos lá. Continuando sobre Anaxímenes de Mileto. Para Tales, o princípio era a água, de tudo é a água, a origem de tudo é a água. Para Anaximandro é o apeiron. Para Anaxímenes é o ar. Então olha a divergência, né? Um discípulo do outro, mas cada um se diverge. Bom, o arqué é o ar infinito para Anaxímenes, difuso por toda parte em perene movimento. Então ele é o ar infinito, difuso por toda parte, mas em perene movimento. O ar é infinito e o princípio de todas as coisas. Assim o finito, que em Anaximandro é indeterminado, e em Anaxímenes é determinado. O infinito é indeterminado em Anaximandro, em Anaxímenes é determinado. Em Anaximandro, o que é? O apeiron. Em Anaxímenes, a origem de todas as coisas é o ar. O ar é que sustém a nossa alma e o ar sustém o mundo. Ele considera não mais a água ou o apeiron como o arqué, como o princípio das coisas, mas o ar. O ar é invisível, mas existe, mantém a alma viva e mantém também o cosmos. O ar é gerador de todos os seres e perceptível pela diferenciação. O ar é visível, com frio, com calor, dotado de um movimento eterno de mutação. Para Anaxímenes é isso daí. Ele afirma também que uma eterna movimentação, né? Transformação das coisas. O ar que é responsável por tudo isso. Esse processo de transformação, ele dá nascimento a diversas substâncias. Por rarefação, converte-se em fogo. Por condensação, transforma-se em vento. Após isso, transforma-se em nuvens. E mais condensado, transforma-se em água. E a seguir, transforma-se em terra. E por último, transforma-se em pedra. Mário dos Santos escreve sobre isso relacionada a Anaxímenes. O arqué, ele é infinito, difuso por toda parte em perene movimento, Reale, né? Giovanni Reale, que escreve essa frase, essa parte de Anaxímenes. Bom, para ele, como nossa alma a todo tempo nos mantém vivo, assim também todo o cosmos sobre o ar o mantém. Então Anaxímenes é isso. Tudo para ele é o ar. Assim como para Heráclito, voltando lá, assim como para Tales de Mileto, tudo provém da água. Para Anaximandro, o apeiron é responsável por tudo. Para Anaxímenes é o ar. Agora nós vamos para Heráclito, que é um dos nossos principais autores dos pré-socráticos. Heráclito, também de Éfeso. Heráclito e Parmênides são os mais importantes da tradição pré-socrática. E sendo esse Heráclito de Éfeso, ele herda dos Milésios, né? Ou Mileto, da escola de Mileto, o conceito de dinamismo universal,
só que ele aprofunda com mais clareza esse dinamismo universal. Essa transformação universal, essa transformação do mundo, ele assume, só que com mais clareza, só que ele aprofunda um pouco mais nisso. E a frase principal de Heráclito é essa: tudo flui. Do grego panta rei, tudo flui. Tudo flui. É a composição emblemática de Heráclito, é a frase principal dele. Isso indica que o devir, essa constante transformação que nós acabamos de falar em Anaximes, né, que ele falou de uma transformação pelo vento, só que Heráclito vai dizer que esse devir, ele é uma característica estrutural de toda a realidade. Essa é a frase mais famosa dele: tudo flui. Para Heráclito, a origem do cosmos é o devir. É essa transformação, é esse fluir das coisas. É tanto que ele tem uma frase, uma das mais famosas dele é essa: nada há de permanente a não ser as mudanças. Ou seja, tudo está mudando a todo momento. Então não existe nada de permanente a não ser o quê? A não ser as mudanças. Ou seja, tudo muda a todo tempo. Tudo muda a todo tempo. Então as mudanças é a única coisa que permanece. Aí ele vai dizer ainda, tudo flui. Nos mesmos rios entramos e não entramos. Somos e não somos. Heráclito vai pronunciar dessa forma. Ele diz: o homem não pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque o homem não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Essa percepção do devir é que marca o pensamento de Heráclito. Então era aqui um dos pontos principais que queríamos chegar. Para Heráclito, o mundo vive em uma constante transformação. Ele chega a ser radical a ponto de dizer que nós não entramos duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando você entra, quando você sai, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Ele quer dizer que tudo está passando tão depressa que eu não sou mais o mesmo. A ideia de Heráclito é essa mesmo. Eu que comecei aqui falando no início dessa aula, nesse momento eu não sou mais o mesmo que começou. Essa é a ideia. Você que está ouvindo essa aula não é mais o mesmo que iniciou. Já houve uma transformação. Só que ele diz que o nosso sentido nos engana, nós não percebemos isso. É loucura? Essa é a ideia dos pré-socráticos. Todos eles, cada um tem a sua loucura ali, suas ideias. Mas são ideias que lá no final a gente vai vendo que são coisas que servem para nós até hoje. Vamos andar um pouco que a gente vai ver. Então ele disse que nós não entramos duas vezes no mesmo rio, né? No fragmento 51 dos escritos de Aristóteles, ele diz o seguinte: não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. Olha só, o divergente consigo mesmo concorda. Harmonia de tensões, contrária como o arco e a lira. Então o que ele diz aí? Não compreende, que as pessoas não compreendiam como o divergente consigo mesmo concorda. A harmonia de tensões contrária como o do arco e o da lira. Ele tenta passar aqui que o mundo procura sua harmonia e progresso no divergente, na tensão, na constante luta. Olha que coisa. Então, o que ele quer dizer?
Para Heráclito, ainda aqui, para Heráclito, o rei do mundo é a guerra, a batalha, o combate. Nesse caso, a harmonia nasce da tensão contrária, como o arco e a lira. É o que ele disse aqui no fragmento 51 dos escritos de Aristóteles. Não compreendem como o divergente consigo mesmo concorda. O divergente, o contrário, concorda. E ele dá o exemplo, como o arco e a lira. O que é o arco? O arco ele está referindo ao arco e flecha. O que ele quer dizer com arco e a flecha? Que para você usar a flecha, para a flecha ser lançada, você precisa fluir o divergente. Você precisa esticar a corda contra a força da madeira, esticar o arco, aquela força contrária, né? O divergente da corda com a madeira é que vai lançar a flecha para frente. Então aquela contrariedade, aquela briga da corda com a madeira, aquela dificuldade, aquele divergente é que vai fazer a flecha ir para frente. A lira, ele diz como arco com a lira. A lira é a mesma coisa que vamos trazer hoje para o violão. A harmonia da música do violão, ela vai nascer de quê? Ela vai nascer da tensão das cordas, bem ajustada, bem afinada. A harmonia está aí. A